Bom dia, meus alunos. Vamos começar aqui falando dos exercícios. O exercício 1 ele diz assim: a figura representa parte de um mosaico composto de triângulos de 4 cores diferentes. Os triângulos de mesma cor são idênticos entre si. Usando régua e esquadro, classifique em relação às medidas dos lados e às medidas dos ângulos dos triângulos. Então vocês vão classificar quanto às medidas, se ele é equilátero, isósceles ou se ele é escaleno, tá? Equilátero, todos os lados são iguais. Escaleno, todos os lados são diferentes, é um maior do que o outro. Se um lado é maior do que o outro. E o isósceles, dois lados são iguais e um é diferente. E então vocês vão classificar quanto aos lados referente a isso. E quanto aos ângulos, tem um triângulo retângulo, que ele tem um ângulo reto. Tem um acutângulo, onde todos os lados, todas as medidas dos ângulos são menores que 90. E tem o obtusângulo, onde um dos ângulos é maior que 90 graus, tá? Aí vocês vão classificar. Os triângulos amarelos são isósceles, são retângulo, são obtusângulo, são escaleno. Então vocês vão ver aí dentre as duas classificações que a gente viu. Aí na segunda, vocês vão agora desenhar o triângulo, tá? Usando uma régua e esquadro, desenhe seu caderno. Na letra A, vocês vão desenhar um triângulo que ele seja retângulo, então ele vai ter que ter um ângulo de 90 graus e ele tem que ser escaleno, tem que ter dois lados iguais. Na letra B, tem que desenhar um triângulo obtusângulo, então ele tem que ter um ângulo maior do que 90 graus e ele tem que ser isósceles, então tem que ter dois lados iguais. E por último, na letra C, um triângulo acutângulo, então todos os ângulos internos dele é menor que 90 graus e ele tem que ser escaleno. Então o escaleno é que todos os lados são diferentes, é um lado maior do que o outro, tá? Aí no teste, com 11 palitos de fósforos idênticos, Marcelo montou a figura 1, mostrada a seguir, que pode ser associada a um triângulo isósceles. Aí tá, ele montou a figura, um triângulo, a base é feita de um palito de fósforo e tem esses dois lados aí com 5 palitos de fósforo cada um. Aí ele diz: Marcelo pretende rearranjar os 11 palitos sem os quebrar, de forma a montar uma figura 2 que possa ser associada a um triângulo escaleno e em seguida uma figura 3 que possa ser associada a um triângulo equilátero. Analisando a quantidade de palitos, é correto afirmar que Marcelo, na letra A, conseguirá montar as figuras 2 e 3. Na letra B, conseguirá montar a figura 2, mas não a figura 3. Conseguirá montar a figura 3, mas não a 2. Ou ele não conseguirá montar nenhuma figura na letra D. Bom, para montar a figura 2, que é um triângulo escaleno, basta ele fazer com que um lado sejam feitos com mais palitos. No caso, vamos lá, se ele pegar um desses palitos da lateral e colocar na base, então ele vai ter a base com 2 palitos, um lado com 4 palitos e o outro com 5. Então ele vai conseguir fazer o triângulo escaleno, né? Não precisa quebrar nenhum palito. No caso da figura 3, que é um triângulo equilátero, se a gente for dividir 11 por 3, vai dar um número fracionário, né? Um número com vírgula. Então ele teria que quebrar um palito. E aí ele não pode quebrar os palitos. Então a figura 3 ele não vai conseguir fazer. Então a resposta é a letra B. Ele vai conseguir montar a figura 2, mas não vai conseguir a figura 3. Para os exercícios em casa, a primeira vocês vão escrever o nome do triângulo, então aquela parte lá que eu expliquei, vocês vão fazer um triângulozinho pequeno e vão colocar os 3 vértices seguidos, né, em letra maiúscula, vão nomear os vértices, no caso é colocar as letras maiúsculas e segmentá-la, nomear os lados, então vocês vão pegar os 2 vértices que compõem esse lado e vão colocar o traçozinho em cima dessas 2 letras. E por último vão nomear os ângulos internos, né? Se vocês quiserem seguir na página 378, tem lá explicando conforme a gente viu e eu já expliquei vocês. Mas se vocês quiserem
acompanhar a aula na página 378. A segunda, no plano cartesiano, considere os pontos P na coordenada 1, 5. Então esse aqui em cima, aqui logo no começo aqui do plano cartesiano, onde ficou essas três bolinhas aqui, né? E depois vocês vão marcar o ponto Q, que é aqui na coordenada 10, 2, né? Aqui embaixo aqui, ó. Aí vão traçar a reta ligando esses dois pontos, tá? E aí a gente vai ver onde essas linhas se encontram. Vamos ler a letra B, ó. Considere um ponto R de coordenada. Aí ele não dá a coordenada de X, ele só dá a de Y, que é 3, em que o símbolo de interrogação representa a primeira coordenada de R. Sabendo que os pontos P, Q e R estão alinhados, determine o valor do símbolo. Então, como a coordenada de Y é 3, esse ponto R vai estar nessa linha que está mais à horizontal aí, ó, em cima do 3 aí, tá? E para ele estar alinhado com P e Q, ele tem que também estar nessa outra reta inclinada aí que eu tracei entre P e Q. Então ele tem que estar aí mais ou menos, ó, na coordenada 7, vocês veem que é onde mais ou menos a linha se encontra. Então o valor do símbolo de interrogação é 7. Aí, com o auxílio de uma régua, desenhe a reta PQ e determine as coordenadas do ponto em que a reta se intersecta com o eixo horizontal do sistema de coordenadas, tá? Então, na terceira, usando régua e esquadro, vocês vão desenhar. De novo, vocês vão fazer desenhos de um triângulo, seja retângulo e isósceles, de um triângulo escaleno e obtusângulo, e por último, um triângulo acutângulo e isósceles. Tá? E na quarta questão, usando um lado CD do quadrado ABCD, foi construído outro quadrado denominado CDEF. Desenhe a figura que representa a situação descrita. Então, ó, se a gente for desenhar aí, a gente vai pegar aqui, ó, 4 pontos, tá? A, B, C, D. E aí a gente pode ligar eles aqui, ó. Não vai ficar muito bom, porque a tela do celular é pequena, mas vamos lá. Então aqui ficou o ponto A, aqui o B, o C, D, F e E. Aí ele diz, desenhe a figura e na letra B, classifique o triângulo ABF. Então ABF. Então, como pegou um dos cantos aqui, ó, do B aqui, então a gente sabe como é um quadrado, o ângulo de B aqui é um ângulo reto de 90 graus, tá? Então, com relação às medidas dos ângulos internos, a gente sabe que o triângulo ABF é um triângulo retângulo. E a classificação do triângulo ABF em relação à medida de seus lados, a gente também tem que esse lado aqui é diferente desse, tá? E esse lado que está na diagonal é diferente dos outros dois. Então esse triângulo, com referência às medidas dos seus lados, é um triângulo escaleno. E por último, na quinta questão, anote em seu glossário, na letra T, a palavra triângulo e as classificações dos triângulos quanto às medidas dos lados. Então, quanto à medida dos lados, a gente tem o escaleno, tem isósceles e temos equilátero com relação às medidas. E quanto aos ângulos internos, a gente tem o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o obtusângulo, tá? Então vocês vão colocar isso aí. O glossário eu já expliquei para vocês. Vocês vão no caderno de vocês, no caderno mesmo, no caderno com folhas pautadas. Vocês vão selecionar aí pelo menos umas 3 folhas, vão escrever um título, glossário. E aí vocês vão botar o alfabeto de A até Z dentro dessas 3 folhas. E aí na letra T vocês vão escrever triângulo e as classificações dos triângulos conforme as medidas dos lados e as medidas dos ângulos internos.